Olá, tudo bem? Você segue alguma tendência ou segue alguém como sua referência? Quero lhe convidar a refletir sobre aquilo que o autor de Eclesiastes diria, de que não há nada de novo debaixo do sol. Olhemos para nós mesmos, não somos totalmente originais, pois sempre estaremos repetindo algo que outra pessoa já falou ou fez antes de nós, mesmo que seja apenas algo parecido com o que essa pessoa fez ou faz. O ser humano, assim, é alguém que segue tendências e, como por exemplo, seja no mercado de trabalho, seja na moda. Me lembro assim de décadas atrás, lá da minha região, muitas pessoas dizendo que plantio direto não dava certo. Isso na área de agricultura, né? Hoje, quando retorno para minha terra natal, vejo os mesmos que criticavam agora plantando e fazendo propaganda desse tal de plantio nas suas lavouras. Ou aquela reunião de amigos na tua casa e a mãe traz aquelas fotos antigas, os amigos começam a rir das roupas estranhas e começam a fazer brincadeiras, mas vem a nova coleção de inverno com pantalonas, pantacurte, e as mesmas pessoas que achavam graça das roupas da sua mãe, agora pagam caro para ter as tais calças da moda. E no fim são roupas bonitas e são roupas elegantes, ou até mesmo na questão do corte de cabelo, né? Como muda de uma época para outra. Também é comum para alguns imitar outra pessoa de forma proposital e assim tornando-se parecida com ela. Por exemplo, jogadores de futebol, cantores e atores influenciam muitos jovens para demonstrar, assim, de certa forma, para que esses jovens possam demonstrar o seu carinho que sentem por seus ídolos, ou por vontade de reproduzir a aparência dos famosos. Os meninos e as meninas têm ousado cada vez mais para serem parecidos com essas referências. Essa imitação, ela pode ser boa, desde que ela aconteça na medida correta. Sempre houveram, assim, ídolos na história. São pessoas reais ou até mitológicas usadas para motivar as pessoas a acreditarem em sua capacidade, muitas vezes, de superação, de mudança. Essa influência, ela será boa desde que leve a pessoa a ter vontade de viver a sua própria vida e não fugir da vida e viver a vida de outro. No exemplo das crianças, muitos psicólogos têm dito que a imitação não é ruim, mas ela precisa ser supervisionada. Imitar o ídolo também pode fazer parte de um processo de crescimento e que deve ser acompanhado pelo pai, pela mãe e pelas pessoas responsáveis. É necessário ficar atento ao que a criança assiste, aquilo que ela ouve e aquilo que ela lê. Mas qual seria a melhor pessoa de que nós podemos copiar o exemplo e nos tornarmos imitadores? Pode haver, assim, talvez muitas respostas, mas para quem se declara uma pessoa cristã, há um modelo supremo a ser seguido, e esse é Jesus Cristo. Ele é o modelo. Não há ninguém melhor para que a gente possa copiar. O próprio Jesus, poderíamos assim dizer, ele foi um imitador. Não de alguém desse mundo, mas do próprio Pai. Ele disse que fazia aquilo que via o Pai dele fazer. Assim, o agir de Deus se tornou conhecido entre nós pela maneira como Jesus viveu conosco. Mais tarde a gente vê também o apóstolo Paulo escrevendo aos membros daquela comunidade lá de Corinto, uma cidade portuária, que eles fossem seus imitadores. Mas ele enfatizou uma coisa, que isso deveria acontecer na mesma maneira como ele imitava Jesus. Ou seja, olhar para o apóstolo Paulo, a comunidade poderia ver alguém se esforçando para viver assim como Jesus viveu. Vamos, quem sabe, apenas fazer uma pequena observação. Os pregadores, os pastores, as pastoras, ministros e ministras da igreja, hoje, têm demonstrado um viver coerente com a fé?
O que você acha? Os cristãos no Brasil afora têm imitado a Cristo? E eu acho que é muito triste se nós depararmos com a liberdade que Deus nos deu e nos oferece, sendo usada de forma errada, apenas para o prazer, para o cumprimento das suas vontades, por questão de dinheiro, barganha. Mas onde está o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? A palavra de Deus fala sobre sermos imitadores de Cristo, e isso é algo tremendo. Nada melhor do que buscar sermos parecidos com aquele que nos amou primeiro, e Ele nos amou ainda com amor incondicional. Mas aí talvez a pergunta seja, mas por qual motivo nós temos imitado tanto o mundo e não os princípios de Deus? Hoje vejo que os padrões do mundo estão entrando pelas portas da igreja. As amizades, os namoros, as amizades e namoros são como as amizades e namoros desse mundo. Casamentos como qualquer pessoa descrente, profissionais como os do mundo e assim por diante. Ou seja, muitas pessoas que se confessam ser cristãs, mas vivem como descrentes. Eu gostaria de motivar você para parar um instante e avaliar quem você está imitando. Pode ser que você esteja tentando ser como as outras pessoas de sucesso nos negócios ou da televisão. Talvez você esteja procurando agir de forma igual a algum ídolo conhecido, alguém que está se dando bem, mas você pode também estar se esforçando para quê? Para imitar a Cristo. Ele é o desafio que eu quero deixar para você hoje. E é isso que as leituras bíblicas nos incentivam, imitar a Jesus. Imitadores de Deus como filhos e filhas amadas, vivendo em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A Escritura Sagrada coloca os cristãos numa posição assim de possibilidade, onde a vida em amor a Deus e ao próximo pode ser praticada. Ainda que o Evangelho no mundo ocidental, assim combinado com os efeitos da pós-modernidade, estejam colocando ênfase na concentração de riquezas ou da teologia da prosperidade, naquilo que é material, o modelo de vida de Jesus se contrapõe a tudo isso. O modelo de Jesus se contrapõe a tudo isso que nós temos visto e nos leva e nos convida a desejar a Deus, a conhecer mais a Deus, de sermos mais parecidos com Ele, para que nós possamos ter o estilo e o jeito de vida de Jesus. Conhecer a Deus envolve oração, devoção, adoração. Essa intimidade com o Senhor prepara o nosso coração e a mente para uma vida condizente com o estilo de vida de Cristo. Então, a partir disso, nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas reações a todas as circunstâncias da vida de cada dia serão semelhantes às de Jesus Cristo. Busque aprender sobre a vida de Jesus e torne-se o seu imitador e imitadora, e bem provável que você não seguirá as tendências atuais. Mas isso não é problema nenhum para nós. As tendências passam e muitas vezes passam com rapidez. Mas Jesus Cristo é sempre o mesmo e Ele é o melhor a ser imitado. Sem Jesus Cristo, nenhuma tendência vale a pena ser seguida. Por quê? Porque não passa de futilidade temporária. Pense nisso. Um abraço.